Brasil foi o último país a liberar a escravidão do mundo. Só tem 3 gerações. Se você conversar com uma quarta, pessoas que têm bisavós velhinhos podem te falar de processos escravizatórios. Sim. Então, se você sabe... A família da minha namorada veio do quilombo, ela falou. Então, esses processos, se você encontrar uma pessoa que foi escravizada, ou seja, ela foi sequestrada, ela não tem direito a nada. Aí você vai pro filho, né? Esse filho, ele já chegou ali numa vida liberta, a gente pode questionar que liberdade é essa, né? Mas esse filho já foi para um processo capitalista, que é eu preciso trabalhar, eu preciso gerar dinheiro. Aí esse neto... Mas eu não tenho terra. Não E eu não nada. posso ficar, não posso votar, não tenho toa, terra. senão eu vou ser presa. Exato. Lei da vadiagem é isso, né? Que ficou em vigor no Brasil quase um século. Se você estiver na rua de bobeira, eu te prendo. O encarceramento em massa começou aí. Mas eu não tenho onde ficar, eu não tenho casa, eu não tenho emprego. Não, tá vadiando. Então eu te prendo. Então, esse filho já lidou com essa situação, liberto. Aí ele ralou. Aí esse neto já tinha um teto. Esse bisneto já foi para a escola. Esse tataraneto formou na faculdade. A gente está falando de 4, 5 gerações de gente que saiu de um processo escravizado e por pura resistência conseguiu chegar no que a gente está vendo hoje. Isso demora, gente. Eu concordo com você, mas eu discordo de você também. Eu concordo no ponto que isso que você falou é verdadeiro e é pleno. A gente tem uma carga histórica de desigualdades e de injustiças que a gente carrega até hoje e que a gente não vai se livrar dela instantaneamente. Vai demorar muitos, talvez milênios, para a gente corrigir essa deturpação causada na sociedade por causa de ações como essa. Porém, eu discordo que o problema a gente não consegue avançar, que é por causa desse nosso histórico, entendeu? Não, concordo. Porque os Estados Unidos ele tem um histórico parecido, é claro que é diferente, porque os ingleses não foram lá para extrair tudo dos Estados Unidos. Exato, é por isso que eu fiz a comparação com seu primo que tem o pai rico, com você, entendeu? Sim. Que você fala assim, mãe, né, meu primo fez inglês, teve todas as oportunidades, estudou em colégio particular, não sei o quê. Você quer mesmo comparar? Você queria que eu passasse em todos os concursos estudando em escola pública? Mãe, não compara coisas que são diferentes, com certeza, entendeu? Com certeza. O que eu argumento aqui é que o Brasil ele tem um problema que o problema não vai ser resolvido com essas pequenas boas mudanças que a gente coloca em algumas políticas ali e aqui, entendeu? Ah, sim. Ele tem um problema que é tão estrutural e tão gigantesco que se a gente não atacar esse problema, não adianta a gente arranjar as outras coisas, que a gente não vai resolver o problema do país. Foi isso que eu quis dizer quando a gente tem uma elite Qual que política você acha que é o maior problema do Brasil? O maior problema do Brasil é que a população ela não fica ligada na política para resolver os problemas delas ou para exercer o seu poder político. A maioria da população brasileira vê a política como uma corrida de cavalos ou um jogo esportivo de futebol, meu time contra aquele time. O maior problema é que o povo ele não tem propostas, ele não se une, a gente está dividido pra caralho, a gente não tem nem estrutura organizacional entre a gente para demandar as mudanças estruturais que a gente precisa ter no sistema. Primeiro passo que a gente tinha que ter era criar essa estrutura, um consenso em qual, primeiro, a gente tinha que ter uma mudança que todo mundo pudesse se unir atrás dela e que fosse uma mudança que, no sistema, que fosse uma mudança que permitisse a gente virar o jogo, em vez de continuar indo para essa... Você acha que é factível ter uma proposta que todo mundo concorde? Eu acho que é mais factível do que você ter milhares de propostas que todo mundo concorde. Entendeu? Tipo, é mais fácil você colocar uma causa e organizar todo mundo numa grande causa que muda do que você organizar milhares de causas e fazer com que todas essas causas em união mudem o sistema. Mas é que a articulação política é isso. É assim, esse direcionamento que você está falando é isso, assim. Putz, vai ser esse cardápio e a gente vai fazer o combo do McDonald's, entendeu? Que é assim, eu vou pegar esse sanduíche, essa bebida e essa batata frita e esse foi o combo vencedor. E aí talvez a orientação econômica não é a que eu concordava, mas em compensação eu fui contemplado na parte de direitos civis que eu concordava e talvez o projeto, fala bosta, para esporte eu fui contemplado, mas nisso aqui eu não fui contemplado. Que a gente tenha um projeto que engloba tudo, que todo mundo concorde, isso não vai acontecer. O que eu acho, voltando para o que a gente falou de quanto mais a gente caminha e conversa com pessoas, mais eu acho que ninguém dá conta de tudo.
é que a gente tem vários problemas estruturais e que concorrem ao mesmo tempo. Os Estados Unidos têm outros problemas, mas também têm problemas. Cada país tem o seu problema. Fundamentalmente, a gente é um país muito grande, muito pobre, muito desigual e que tem desafios estruturais de infraestrutura, de produtividade, que são muito grandes. Então, assim, a gente tem um desafio de produzir riquezas, a gente tem um desafio de ser competitivo no mercado global, que eu acho que, por exemplo, tem propostas de direita que trazem propostas interessantes de olhar para o Brasil, olhando para quem está liderando no mercado global e ver o que a gente precisava fazer para ser competitivo, como é que a gente se adapta para isso. Pô, tem coisas que são interessantes. A gente não vai conseguir chegar nesse lugar de eficiência, chegar nesse lugar de produtividade, se a gente não der conta de algumas coisas que estão na base, na estrutura. Eu acho que vocês hoje têm uma empresa, né? E é uma empresa que é grande, que está crescendo, que está fazendo sucesso e que não é uma empresa de microfone e que não é uma empresa de câmera, que é uma empresa de criatividade, que depende de gente. Se as pessoas não estiverem felizes, se elas não acreditarem que isso aqui é possível e que vocês estão fazendo alguma coisa de importante no mundo, não tem como ir para frente. Então, a gente não vai ser produtivo e não vai ser legal pra caramba e não vai criar uma riqueza para que a gente possa viver melhor e tirar as pessoas da pobreza e ter uma vida digna se a gente não der conta dos nós que estão amarrando a gente enquanto indivíduos aqui. Lá em Minas, sabe como é que a gente fala? E aí eu acho que a esquerda tem propostas melhores para isso. Não, mas Então, aí, por isso que eu acho que o diálogo é importante. Porque a gente vai ter que pegar um pedaço daqui e construir esse combo McLanche Feliz que dê conta. E não nessa perspectiva, que eu acho que é isso que a Cris quis falar, de que na próxima eleição a gente tem que avançar. O que a gente vê conversando com essas pessoas brilhantes é que a gente não tinha, na geração dos meus pais, ninguém estava na escola, Monark. 5% da população brasileira estava na escola. Quando a gente fala que a educação no Brasil é uma bosta, que as crianças saem da escola sem saber somar, sem saber ler, é o seguinte. O primeiro passo foi, a gente botou todo mundo para dentro da escola. Reconheça. Não compara a Alemanha, não compara a Dinamarca com o Brasil, porque eles não têm esse desafio. A gente colocou no rincão do Amazonas, todo mundo está na escola nesse país. Agora, a gente tem um novo desafio. Como é que essa escola passa a ser relevante para a vida das crianças e prepara elas para o novo milênio? É um puta desafio gigantesco, mas não é que a gente faz tudo errado, que a gente é muito burro, que a gente é muito incompetente. E que todo mundo é melhor que a gente. Não, a gente fez coisa pra caralho, mas tem muito para fazer. Então bora fazer, galera. Então, esse não seria um ponto que deveria unir todo mundo? Todo mundo é muita gente. E eu não acho que as pessoas estão necessariamente desunidas. Se você for conversar com pessoas... Eu vou te dar um exemplo que eu vivo falando que é na prática. Cara, se a gente sair aqui na rua e tiver uma Kombi estragada, uma mulher com um neném no colo e o cara tentando fazer a Kombi pegar, você não vai perguntar em quem esse cara votou. Você não vai perguntar quem é esse cara. Você vai falar, mano, entra aí que a gente vai empurrar. A não ser que você esteja no Rio de Janeiro. Aí o cara entra, aí tu vai vazar. Dá a primeira partida, a mulher tá dentro do carro, a gente empurra a Kombi, nós 4. A hora que a Kombi pegar, o cara vai tentar parar pra agradecer e você vai falar, para não, pode ir, pode ir. E o cara fala, valeu, mano. Mas sabe que isso não é verdade, né? Do tipo, a maioria das pessoas na sua concepção fariam isso. Mas... a verdade é que já teve vários casos de, por exemplo, em cidades, pessoas gritando que estavam sendo assassinadas e pessoas passando assassinadas, estupradas e pessoas andando. O que acontece é que eu acho que tem muita gente aí que ia ver esse cara na rua e ia falar, ih, olha lá, se fudeu. E só ia continuar andando. Eu acho que tem também. O que acontece é que nessa prática cotidiana de estar conversando com as pessoas na rua, as pessoas do campo, que eu vivo falando que nesse país a gente tem um corpo técnico que a gente não pode abrir mão, porque, embora a política partidária federal possa vir desestruturando isso, ainda tem muita gente boa trabalhando. O que a gente vê da prática, da nossa vivência e do que nos é mostrado é que tem, sim, as pessoas ruins, mas tem muito mais gente boa. Se eu pegar o fato
de que eu vou Olha, viver já com tem medo. tanta gente ruim nesse mundo que eu começo a duvidar desse Eu ponto acho aí. que tem sim. Eu não tô aqui. Imagina que eu tô aqui pra negar a realidade. A gente é um país muito violento. Os números estão aí pra mostrar. Só que a gente tem uma política do medo. E uma Isso é verdade. política de descrença. Cara, isso é uma política tão eficiente. Porque se eu te ponho medo, você não vai na rua, você não sai de casa e eu faço o que eu quiser. Sim, quanto Se mais... eu te ajudo a preenchida a rua, sempre melhor. desconfiar que esse cara aqui não vai empurrar o seu carro, É isso. você já vai olhar para esse cara acreditando que ele não vai empurrar o seu carro. Sim, É- sim. Isso é uma política, Monark. O desacreditar, Eu o concordo e eu sentir que discordo com você tá você. errado o tempo todo, Eu concordo e eu é uma discordo. política muito eficiente. É Ou uma que você política- tá sendo fudido, Mas sabe? é que não é E só você uma tá sendo política. fudido porque alguém tá pegando o que é seu de direito, Mas não é só uma entendeu? política social isso aí. Não é só um negócio que a gente fala. Então, a gente tem essa percepção que o brasileiro também é muito filho da puta. Ele é muito filho da puta mesmo. O ser Vai- humano, né? É o ser humano, mas brasileiro, puta que pariu. Vai no Rio de Janeiro. Mas você já É só morou o em jeitinho. outros países e teve experiências? Eu já em- fui pra vários Não, outros morar. países. Não, morar não. Porque quando a gente tá visitando, o Tu povo é ligou gente... aí a lanterna. Ih, foi mal. Quando a gente vai visitar, o povo costuma ser gente boa com a gente. Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, não é que a gente tem essa percepção porque existe uma mídia que tá colocando isso na cabeça das pessoas pra elas sentirem medo. Existe isso também. Mas também existe o fato que o Brasil Não tô falando que é a mídia, não. Eu acho que isso é uma obrigou as política. pessoas a sentir esse medo. Ela sente esse medo não por causa que alguém falou pra ela sentir esse medo. Ela sente esse medo porque esse medo é real. Porque ela pode sair na rua e é real essa porra. Você mora na favela do Rio de Janeiro, ou você mora nas periferias aqui em São Paulo, você sai com medo real. Não é porque alguém pôs na sua cabeça, entendeu? É só isso que eu tô... Porque Não, existe um perigo que é real, você tem razão. É, eu acho que tem um outro ponto que eu acho que você traz, que é assim... Quando as regras são muito violentas e as regras também funcionam para... Né, todo o sistema, a gente fala que no Brasil a lei tem a lei que pega e a lei que não pega, né? Então, você seguir a regra direitinho, você não vai te levar para um bom caminho, não vai te levar necessariamente... As coisas não funcionam. O normal, o fluxo normal é não funcionar. O que acontece? A gente perde a crença no pacto, a gente perde a crença em nós, a gente perde a crença no que a gente construiu juntos. E aí é cada um por si. E aí eu concordo com você. Existe uma diferença do Brasil em relação a outros países, não a todos os países, tem muitos países, eu acho que a maioria dos países tá no nível que a gente tá? A gente sempre se olha como o pior. Não, na nossa família, a gente é o primo que tá lá em 10º e tal, a gente não tá muito no pior lugar. Mas a gente não acredita... Ele não tá no Afeganistão, né? Não, a gente não acredita no grupo, no coletivo. Sim. E aí cada um tá fazendo o seu e cada um acha que tá sempre sendo passado para trás. Então, assim, a gente tem uma crise de confiança muito forte e como tudo que é complexo, ela não é resolvível por nenhuma esfera sozinha. Resolver a política não vai dar conta, olhar para as regras não vai dar conta, tem uma série de coisas que precisam acontecer